Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 62, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, a intervenção na memória, capítulo 3. Então aqui, não seria lícito agir à base de hipnose. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, os delinquentes e as vítimas. Agora, é preciso entender uma coisa. Pensem o que quiser as pessoas, com todo respeito. É um direito que as pessoas têm de pensar, até porque, devido o fato da democracia, o direito de expressão, o direito de ir e de vir, não significa que o que nós estamos dizendo aqui você tem que aceitar de forma nenhuma, mas conforme o indivíduo mergulha nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, ele consegue raciocinar um pouquinho melhor. Então vejamos. Quantos milhões de médicos na Terra são processados por negligência médica? Por erros médicos. Quantos milhões? Quantos juízes são tidos como monstros por ter julgado esse indevidamente, aquele indevidamente? Quantos funcionários que deixa determinadas empresas vitimizando? A humanidade, ela gosta de auto-vitimizar. Vejamos, nós não estamos aqui para apoiar ninguém. Nós não estamos aqui para apoiar médico, juízes, humanidade, patrões, empregados. Nós não estamos aqui para apoiar ninguém. Nós estamos aqui para tentar mostrar os desígnios das leis divinas. Pois bem, conforme aqui, olha aqui, vamos voltar aqui. Não seria lícito agir à base da hipnose. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas. Agora eu te pergunto. No mundo de ação e reação, ou melhor, no mundo de expiação e provas, ação e reação, depois que você ler esse livro, depois que você estudar esse livro durante 10 anos, esqueça todos os livros que você está estudando e estuda esse livro aqui durante 10 anos. Você vai entender que não existe na Terra vítima. Os juízes nunca prenderam ninguém errado. Eles nunca abusaram do poder.
pois aquele que abusa do poder responde. E aquele que passa pelo processo com resignação, ele ascende ao plano maior. Por isso não existe vítima. Porque se eu enfrento a situação com resignação, com humildade, com paciência, abdicação e renúncia, o juiz pode até me processar, me prender injustamente nesta existência. Mas e o que eu fiz em existências anteriores? Que por algum motivo, eu, em existências passadas, me beneficiei dos cargos que tive, me beneficiei da posição financeira que tive, e naquelas existências eu saí ileso. Por isso, não existe bala perdida, e sim bala certeira. Outro item. Quantos milhões de médicos são acusados, processados pelos ignorantes aqui na Terra por terem agido com imprudência, irresponsabilidade e que por esse motivo milhões de pessoas, inclusive, perderam a vida física ou foram parar em um leito ou através de uma paraplegia, tetraplegia, ou foram parar numa cadeira de roda por uma imprudência, entre aspas, médica. Não existe imprudência médica. Existe irresponsabilidade do paciente no acerto de conta. Existe falta de conhecimento daquela família pelo fato de não aceitar com dignidade, responsabilidade, com aceitação, os desígnios de Deus no momento certo, porque conforme já dissemos em vídeos anteriores, vou voltar a dizer, quando a pessoa está praticando a promiscuidade na vida, ele não pensa em Deus, ele não pensa em Jesus e em Mãe Santíssima. Mas não se esqueça, meu querido, minha querida, que um dia a conta lhe será entregue em mãos. E hora que ela for entregue, abra o envelope e haja com dignidade. Agir com dignidade é depois de passar por uma cirurgia e descobrir que você ficou tetraplégico, paraplégico, hemiplégico, que você vai viver o resto da tua vida numa cadeira de roda. Isso é agir com dignidade e não culpar o médico, porque é preciso entender que você trouxe de existência passada esse débito, necessitando apenas que alguém aqui no corpo físico mexesse naquela área. Porque é preciso entender, os médicos não estão na Terra para curar ninguém. Os médicos, eles estão na Terra a serviço de Deus e de Jesus para proporcionar ao indivíduo um certo consolo em seus débitos, em suas provas, em suas expiações.
Médico nenhum carrega sobre o ombro a responsabilidade de curar aquilo que o próprio indivíduo não teve capacidade de se curar. Então equivocam-se quem pensa dessa forma. Mas é assim mesmo, não é? É mais fácil culpar as pessoas do que a si própria. É mais fácil. É mais fácil culpar os outros do que culpar a mim. A minha desgraça se deve ao presidente da República, aos políticos, à justiça da terra. A minha desgraça se deve a eles. Nada a mim? Eu não faço parte dessa coletividade? Será que, por acaso, retornei ao corpo físico na condição de um santo mitológico? Será que a humanidade não conseguiu e não consegue entender a mensagem de Jesus? Meu Pai trabalha e eu também? Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, eu não preciso trabalhar? Eu sou um santo? Eu não mereço passar por nada? Eu estou aqui na condição de um prendado. Quantos milhões de médicos nesse instante estão sendo processados por imprudência médica? Não existe imprudência médica. Existe ação e reação, causa e efeito. Infelizes esses que processam esses profissionais. Agora vejamos. Devido ao livre-arbítrio de cada um, é sabido que o indivíduo ele tem o direito de processar. Só que não se esqueça que um dia a conta te será entregue. E hora que ela te for entregue nas tuas mãos, não reclame. Ah, mas então quer dizer que esses monstros, eles devem matar, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo? Nós não estamos dizendo que são monstros que estão aqui na Terra para matar, fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos aqui tentando mostrar que as leis de Deus não dão salto. Você pode, nas existências passadas, ter vivido impunemente por vários motivos, questões financeiras, amizades. Por isso você passou impune perante a humanidade. Mas você não ficou impune perante a tua consciência e nem perante Deus. Onde está escrita as leis de Deus? Kardec interroga. Os bons espíritos respondem: na consciência. A partir do momento que os bons espíritos respondem na consciência, significa que não existe vítima. E sim, todos nós fazemos parte de um emaranhado onde prejudicamos demais uns aos outros em existências passadas. Só que chega o momento do acerto de conta. E por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, das leis divinas, justamente pela humanidade não compreender Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade que ela vos libertará, é onde as pessoas partem para
o processo. Eu vou processar esse médico, eu vou processar esse empresário, eu vou processar esse juiz, eu vou processar esse prefeito, eu vou processar esse governador, eu vou processar Deus e o mundo. Processe, é um direito teu. Nós não estamos aqui dizendo que não é direito de ninguém. Estamos tentando mostrar os desígnios de Deus por detrás do equívoco, dos transtornos da humanidade. Ah, mas médico fulano de tal, ele agiu de má fé e graças ter agido de má fé e por esse motivo ele errou na cirurgia e matou a minha amiga. Quem disse que ele matou a tua amiga? A morte não existe. Ele teria sim que ser processado se ele tivesse matado. Mas ele não matou tua amiga. Por que ele não matou tua amiga? Porque a morte não existe. Mas ela desencarnou. Ação-reação. Causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Ele foi, de certa forma, um instrumento, quem sabe? Quem sabe? Um instrumento levado pelos mentores espirituais naquele momento a agir daquela forma, justamente a forma a qual o paciente necessitava para resgatar os débitos de vidas passadas. Vamos a um outro assunto que faz parte desse assunto. Divaldo Pereira Franco. Um ministro de Jesus aqui na Terra que já retornou à pátria espiritual. Eu vou tentar te mostrar um caso de Divaldo Pereira Franco. Aí você vai me dizer assim, mas os mentores espirituais, eles interferem nas cirurgias através dos médicos em casos específicos ao ponto do paciente retornar à pátria espiritual? É lógico que interfere. Cada caso é um caso. Quem somos nós para julgar aquilo que a providência divina sabe que nós desconhecemos, pois nós não conhecemos nem a nós mesmos? Divaldo Pereira Franco. Um dia, ele, depois de muitos anos, auxiliando na mansão do caminho, um dependente químico. Eu não posso dizer nome, por uma questão de ética. Depois de muitos anos amparando, auxiliando um dependente químico, nós sabemos o nome do dependente, mas não vamos dizer. Divaldo não permitia que esse dependente químico saísse da mansão para a rua, porque Divaldo sabia que ele ia se drogar lá fora. Pois muito bem. E os espíritos das trevas intuíram esse paciente. Ora, da mesma forma conforme as trevas inspiram o paciente a matar alguém, os bons amigos inspiram o paciente a um AVC, a um infarto. Pera lá que você vai entender. Divaldo estava numa reunião mediúnica e do salão mediúnico até a casa do Divaldo dentro da mansão, uma distância aproximadamente de 1 quilômetro a pé.
e terminou os trabalhos lá pelas 21h30, e Divaldo sozinho, de volta à casa dele, à residência dele. As trevas intuíram esse dependente químico a matá-lo, a matar Divaldo. E ele, o jovem, se escondeu atrás de uma árvore, apossou-se de uma lâmina, não vou entrar em muitos detalhes, no escuro, à espera de Divaldo. E ele pensava, hora que Divaldo passar, eu vou voar na garganta dele e vou degolá-lo. Isso é história verídica. Se você não conhece, busque conhecer para depois pensar em denunciar esse vídeo. Não vai denunciando antes, não, porque depois você responde. Estude primeiro. E aquela perturbação na cabeça daquele jovem? Eu vou matar Divaldo. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. E os mentores espirituais que amparavam Divaldo foram na frente, afastaram aqueles irmãos sofredores e aplicaram-lhe um choque, como se fosse um choque anafilático no paciente, naquele rapaz. E quando Divaldo foi passando, as trevas já não se encontravam mais. Mas de repente, Divaldo escuta atrás de uma árvore um barulho, como se fosse assim, ó. Bruf. Divaldo foi ver o que estava acontecendo atrás daquela árvore. Aquele jovem desmaiado com um pré-infarto e um pré-derrame. Adrenalina excessiva na corrente sanguínea causou-lhe um pré-infarto e um pré-derrame. Divaldo roga proteção aos amigos físicos. Socorro! Vieram todos correndo. Aí constataram que na mão direita do jovem havia uma lâmina e que a intenção dele era degolar Divaldo. Mas graças aos benfeitores espirituais, isso não foi possível devido à proteção que Divaldo tinha. Aí eu te faço a pergunta. Se isso aconteceu com o Divaldo, não pode acontecer com um indivíduo endividado que precisa e necessita passar por aquele processo probatório e expiatório? Quem decide isso é os desígnios de Deus e que esses desígnios não se encontram, essas decisões não se encontram sobre a jurisdição do ser humano, graças a Deus. Graças a Deus não se encontra sobre a jurisdição do ser humano. Porque se encontrasse, o ser humano ele iria peneirar essa jurisdição 1 bilhão de vezes para facilitar a vida física dele no corpo físico. E quer mais facilidade que essa? É impossível. É como o caso da nossa irmã que ia ia à procura de Francisco Cândido Xavier toda semana. Pois, Chico, eu não aguento mais a minha cruz. Não existe cruz maior que a minha. A minha vida é um inferno. Eu estou sofrendo, Chico. E Chico, depois de um mês, rogou os benfeitores espirituais: meus irmãos, tenha piedade da nossa irmã. Leva-la no departamento das cruzes.
e ofereça a ela uma cruz diferente da dela. Os mentores a pegou, a levou até um departamento, abriram um galpão imenso e lá estava à sua frente cruz de meio metro, 1 metro, 10 metros, 50 metros, 1 quilômetro, 500 metros de altura. E ela durante meia hora observou todas as cruzes. Mas quando ela estava desistindo, ela deparou com uma cruz do tamanho de uma caixa de fósforo. E é lógico, dizia ela, portadora de uma cruz do tamanho do universo, ela foi e pegou aquela cruz do tamanho de uma caixa de fósforo. Pois vem o mentor e a questiona, mas minha irmã, eu não estou entendendo. O que você não está entendendo? Pois a senhora acaba de pegar a própria cruz. Que essa é a cruz da senhora, do tamanho de uma caixa de fósforo. Ora, mas eu achava, a senhora achava, mas a da senhora lá na terra é esta aí, do tamanho dessa caixa de fósforo. Acontece, gente, que nós nos vitimizamos demais aqui na terra. Nós achamos que os nossos problemas são os maiores problemas que existem na face da terra e que ninguém sofre tanto quanto eu. Então nós nos fazemos de vítima. Meu amigo morreu por imprudência médica. O médico tem que ser processado. Processe-o. Só que depois, quando a conta te for entregue, não reclame, tá bom? O meu amigo foi preso injustamente. Processe o governo. Processe o juiz. É um direito teu, meu bem. Mas quando a conta te for entregue, não reclames. Pois não existe presos nas penitenciárias injustamente. Nessa existência, sim, pode ser que ele foi preso injustamente. Porque aqui na terra existe um ditado que diz assim: fulano foi pego numa hora errada, num local errado, no momento errado, pois eu posso acalentar o teu coração. Ele foi pego na hora certa, no momento certo, no local adequado. Nem mais, nem menos. Como você está ao lado do marido que você esculpiu em vidas passadas, você está ao lado da esposa que você esculpiu, você está ao lado dos filhos que você esculpiu em existências passadas. Nem mais, nem menos. E não queira trocar o que você tem por algo melhor, porque algo melhor caracteriza treva. Obsessor. E é isso que os obsessores querem. Agora, você acha que os obsessores, você acha que as trevas me amam por eu estar dizendo isso aqui? É lógico que não. É lógico que não. Mas você pensa que eu vou calar? Eu vou me calar? Não vou me calar jamais. Existe uma história no Brasil, ou melhor, nos Estados Unidos, um jovem negro, que na verdade hoje substituiu pelo termo preto. Um jovem preto, não vou dizer a época porque é para ficar no anonimato. Esse jovem preto, ele passando-se numa determinada localidade, não vou dizer o local também, para que ninguém procure nas enciclopédias, porque está na enciclopédia aqui da Terra essa história. E esse jovem preto, ele estava passando próximo, quando 2 jovens brancos, ou melhor, pardos, né, branco, eles brigaram e um sacou da arma e matou o outro. Esse jovem preto se comoveu
E ele foi e tentou socorrer esse jovem branco. E o jovem branco que matou desapareceu no mundo. Naquela época não existia câmeras. A polícia chega e encontra o jovem branco morto no colo do jovem preto. Você sabe o que aconteceu? Eles não pensaram duas vezes. Foi você que matou. Não foi eu, senhor. Eu só quis socorrê-lo. Essa é a desculpa de preto, é a desculpa de negro. Desculpa o termo, tá? Mas essa é a história que está nos Estados Unidos. Prenderam aquele indivíduo, ele permaneceu naquele estado 22 anos preso. Injustamente. Depois de 22 anos, ele foi solto. Quando soltaram ele, a família enfurecida entraram com um processo contra o governo daquele, daquela região, daquele condado, nos Estados Unidos. Condado. Veja bem o termo. Entraram contra o governo daquele condado. Pois bem, a polícia daquele condado. Eles ganharam na justiça aqui na terra. Por que eles ganharam? Porque depois, com o passar dos anos, eles conseguiram provar que realmente aquele ficou 22 anos preso injustamente. Só que, averiguando os documentos no plano espiritual, ele permaneceu 22 anos injustamente nesta existência, mas respondendo a crimes que ele havia praticado no princípio do século XIX, no final do século XVIII, na Europa. Quando lá tinha poder financeiro, quando lá ele podia comprar a justiça da terra e viveu ilicitamente durante toda a existência. Ele não foi julgado porque ele tinha dinheiro, mas ficou tudo registrado na consciência dele. E na próxima existência, algo aconteceu no momento certo, na hora certa, nem mais nem menos, justamente para que ele respondesse. E o mais interessante é que ele, no plano espiritual, ele pediu para passar por esta situação nos Estados Unidos, vindo a ser preso. Mas só que chega no corpo físico, o indivíduo entra num estado de amnésia e ele esquece por completo. Vamos ao próximo vídeo.